cidade, as pessoas que desempenharam relevantes serviços ou atividades em prol do nosso município. Dr. José Geraldo Jacobina Rabelo é, sem dúvida alguma, mais que um amigo de nossa cidade. Foi e é lembrado aqui como um dos mais importantes protetores de uma das nossas maiores riquezas, a natureza e o meio ambiente. Afinal, Itanhaém, conhecida como Amazônia Paulista, e isso se deve não só pelas belezas naturais, mas principalmente porque várias pessoas, de diversas maneiras, se empenham para manter preservado nosso bem. Precursor, defensor da causa ambiental, foi o primeiro magistrado a proferir sentença ambiental quando atuava em nossa comarca, em ação judicial intentada pelo ilustre ambientalista Ernesto Duarte, que impediu a construção de prédios sem que a cidade contasse com rede de esgoto, um marco importantíssimo à época, em que defender o meio ambiente não era assunto dos mais relevantes como nos dias atuais. Daí seguiram-se infundáveis decisões favoráveis à devida proteção ao meio ambiente, que nos moldes da Constituição Federal é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. A honraria mais importante de nossa cidade, o título de cidadão itanhaense. Parabéns, doutor, por sua trajetória e obrigado por todo o carinho e zelo demonstrado no trato com nossos munícipes, um verdadeiro amigo de Itanhaém, Dr. José Geraldo Jacobina Rabelo. Muito obrigado e parabéns. Eu me sinto muito à vontade para dizer que a gratidão é o melhor sentimento que eu posso expressar nesse momento. E vejo aqui, depois de tantos anos, que Itanhaém continua sendo aquela pedra preciosa situada entre a montanha e o mar, não apenas do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista humano. Eu vou tomar apenas uns 15 minutos de todos com umas palavras escritas, porque falar de improviso sempre pode não ser o melhor conselho. Eu quero saudar o excelentíssimo senhor vereador Marco Aurélio Gomes dos Santos, nobre presidente da Câmara Municipal de Itanhaém, os excelentíssimos vereadores, o vereador que vem da Praia Grande, Leandro Avelino, digno presidente da prestigiosa União dos Vereadores da Baixada Santista, o meritíssimo juízo de direito de Itanhaém, representado aqui pela doutora Fernanda Pérez, que vem em nome também da diretora do Fórum, doutora Cláudia Araújo, meus agradecimentos, ao operoso prefeito João Carlos Porcel, minha saudação mais respeitosa, minhas melhores lembranças, ao prezado desembargador Gilberto Passos de Freitas, ex-corregedor-geral da Justiça do Estado de São Paulo, professor de Direito Ambiental, conferencista ilustre e representante também do Grupo de Apoio ao Judiciário, que é uma entidade de fins beneficentes de São Paulo e que procura, como o nome diz, prestar serviços ao Poder Judiciário. Queridos esposa, parentes, Monsenhor Gregório e Dani, que se deslocaram da capital até aqui, num dia de trabalho, meu primo José Carlos Enviado, ilustre engenheiro, representante do Instituto Ernesto Duarte Júnior, Tamar Zuardi, senhora Soraya Lizé, que se faz acompanhada aqui de seu marido, que é da ONG Bicho da Mata, e que tem como bióloga sua eminente companheira, ilustre Dr. Alexei Preto
Augusto Rodrigues veio de Curitiba para essa cerimônia, chegando ontem à noite, tendo que partir amanhã cedo, meus melhores agradecimentos pela presença. Depois de uma tarde toda dedicada a palestras, em que basicamente o assunto foi de questões ligadas às relações entre desenvolvimento e construção de uma política ambiental sustentável, cabe-se reconhecer a existência de um liame entre essas conferências e a presente sessão que se dedica à concessão a mim do título de cidadão de Itanhaém. Esses acontecimentos se entrelaçam porque todos têm a ver, no final de contas, com um cenário de encontro entre o passado e o presente, com o mesmo tema, o do alcance de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Inicialmente, eu devo cumprimentar o senhor vereador presidente, com muita admiração por suas efetivas providências em relação a essas fundamentais matérias de interesse difuso e coletivo em causa, e que estão a ser respeito já não mais a direitos individuais, tão somente, mas sim já um direito de terceira geração, conforme é do entendimento universal. Faço a extensão desses cumprimentos a seus dignos pares, aos quais também presto as devidas reverências, bem como à União dos Vereadores da Baixada Santista, ao Conselho Municipal de Cubatão, do Meio Ambiente, e à Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura local. Quero ser um dos primeiros a testemunhar que se viu aqui nesta jornada, pela relevância das proposições discutidas. Foi uma demonstração de cumprimento do que vem estabelecido na mais elevada das leis, a Constituição, a saber, que para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público promover a conscientização pública para a sua preservação, observar a sua defesa, dispor sobre diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento metódico. Itanhaém ganha projeção crescente na medida em que promove fóruns da espécie, serve que o monitoramento ou aconselhamento, ou mesmo a mera presença ou o exemplo das pessoas em geral e dos agentes não governamentais ou ONGs no cumprimento do dever de proteção da natureza e, por consequência, de proteção da própria vida humana, da fauna e da flora, hão de merecer igualmente o respeito que lhes é devido. Ainda parecia que era um tempo de preocupações, não parecia que fosse um tempo de preocupações ou de acontecimentos como o de hoje, aquele tempo em que me coube a oportunidade de exercer aqui as funções de juiz de direito. A autonomia dos municípios era quase que praticamente livre. A lei mais importante em termos de planejamento urbano seria a do Decreto-Lei número 58, de 1937, ao lado da Lei sobre o Condomínio e Edificações e Incorporações Imobiliárias, de 1964. O Estatuto da Cidade, a dispor sobre o plano diretor, só teve seu advento no ano de 2001. Ainda outro dia, faz cerca de 2 meses, eu li uma crônica de Paulo Bonfim, cujo título tinha apenas uma palavra: Itanhaém. Nela, Paulo Bonfim começava por dizer que conhecer Itanhaém no ano de 1939. E logo em seguida, ainda no início da crônica, acrescentava, aspas, era uma cidadezinha colonial adormecida entre a bênção do convento e o rio desaguando no mar. Às 9 horas, o gerador que fornecia a energia era desligado, e a vila adormecia um sonho de pirilampos e de serenatas. Fechando aspas. Na sequência, escreveu que tinha voltado para cá no ano de 1950, que foi quando a conhecera José Rebozendo,
memorialista e seresteiro, e também conhecer a outra pessoa, da qual também se tornaria um grande amigo, de nome Ernesto Zuarg, jornalista e pioneiro da ecologia, filho da poetisa Pedrinha, irmão e parceiro de Antônio Bruno em músicas sobre a cidade.